Sobre a água, preservação dos recursos naturais, magnetização, atmosfera espiritual, ambiente, a união efetiva entre os espíritos, deslocamento dos espíritos, meio de transportes na colónia espiritual Aeróbos. Vamos então iniciar o capítulo 10 deste livro, O Nosso Lar. No Bosque das Águas. André Luiz continua. Dado o meu interesse crescente pelos processos de alimentação, Lisias convidou. Vamos ao grande reservatório da colónia. Lá observará coisas interessantes. Verá que a água é quase tudo em nossa estância de transição. Curiosíssimo, acompanhei o enfermeiro sem vacilar. Aqui vou já parar porque o que é que representa a água para nós encarnados? Bem, a existência da água foi um dos fatores que possibilitou o surgimento e a manutenção da vida no nosso planeta. Ela cobre a maior parte da superfície terrestre, cerca de 70%, e compõe aproximadamente 80% do organismo humano, sendo de fundamental importância no bom desempenho das funções biológicas. É a substância em maior quantidade nas células, no sangue dos animais e na seiva dos vegetais. Nela habitamos nos primeiros 9 meses de nossa existência física. Também aqui um apontamento do livro mais perto de Emmanuel, no qual faz realce. Na Terra, a água é o ingrediente mais expressivo da vida orgânica. No seio morno do mar nasceram os embriões de toda a existência física. Sem a presença dos rios, o homem não construiria as cidades, e sem o apoio da chuva, ninguém colheria os frutos do campo. Vamos voltar então ao estudo. Chegados a extenso ângulo da praça, o generoso amigo acrescentou: esperemos o Aeróbos 2. Mal me fazia da surpresa quando surgiu um grande carro, suspenso do solo a uma altura de 5 metros mais ou menos e repleto de passageiros. Ao descer até nós, à maneira de um elevador terrestre, examinei-o com atenção. Não era máquina conhecida na Terra. Constituída de material muito flexível, tinha enorme comprimento, parecendo ligada a fios invisíveis, em virtude do grande número de antenas na tolda. Mais tarde, confirmei as minhas exposições visitando as grandes oficinas do Serviço de Trânsito e Transporte. Aqui vamos parar só para qual é que é a necessidade, a questão que põe, qual é a necessidade de um transporte coletivo na vida espiritual. Bem, devemos lembrar que o nosso lar é uma colónia espiritual de transição, onde as referências materiais estão bem presentes, e muitos espíritos que ali se encontram ainda não estão aptos a utilizar meios próprios de se locomoverem nas distâncias. Allan Kardec, no livro dos Espíritos, na pergunta 89, em que questiona: os espíritos gastam algum tempo para percorrer o espaço? A resposta dos espíritos superiores é sim, mas fazem isso com a rapidez do pensamento. Na pergunta 90,
O espírito que se transporta de um lugar ao outro tem consciência da distância que percorre e dos passos que atravessa, ou é subitamente transportado ao lugar onde quer ir? A resposta é: pode ocorrer as duas coisas. Se quiser, o espírito pode perfeitamente saber da distância que percorre, mas também essa distância pode desaparecer completamente, dependendo da sua vontade, bem como da natureza mais ou menos depurada. Muito claro. Vamos voltar ao texto. Lisias não me deu tempo em indagações. Aboletados convenientemente no recinto confortável, seguimos silenciosos. Experimentava a timidez natural do homem desambientado em desconhecidos. A velocidade era tanta que não permitia fixar os detalhes das construções escalonadas do extenso percurso. A distância não era pequena, porque só depois de uns 40 minutos, com ligeiras paradas de 3 em 3 km, me convidou a Lisias a descer e sorridente e calmo. Bem, então eu vou aqui parar só para fazer uma questão. Em que consiste o aeróbus? Segundo a descrição do texto de André Luís, o aeróbus é um meio de transporte coletivo muito rápido, porém de locomoção suave e confortável. Constituído de materiais flexíveis e ligado a fios invisíveis, se move suspenso do solo a uma altura aproximada de 5 metros, representando o meio de locomoção mais usado na colónia Nosso Lar naquela época. É muito interessante isto. Vamos voltar ao texto. Deslumbrou-me o panorama das sublimes belezas. O bosque, em floração maravilhosa, embalsamava, aromatizava o vento fresco de inebriante, que é a mesma coisa, delicioso, perfume. Tudo em prodígio de cores e luzes cariciosas, entre margens abordadas de grama viçosa, toda esmaltada de azulíneas, flores que são como flores azuladas. Deslizava um rio de grandes proporções, a corrente rolava tranquila, mas tão cristalina que parecia tonalizada em matriz celeste, em vista de reflexos de firmamentos. Estradas largas cortavam a verdura da paisagem. A verdura, isto quer dizer que é o verde da paisagem. Bem, aqui eu punho a questão: qual seria a finalidade deste maravilhoso cenário? A harmonização do ambiente por onde ele percorre o rio, cujas águas seriam captadas para o abastecimento da colónia, é a natureza na vida espiritual refletida a beleza da criação e pela modificação do fluido cósmico universal, como falámos no capítulo anterior, através de mentes superiores voltadas ao bem-estar comum dos espíritos, em processo de fortalecimento e aprendizado para as novas lutas reencarnatórias. Então, vamos voltar aqui ao texto. Continua André Luís. Plantados a espaços regulares, árvores frondosas ofereciam sombra amiga à maneira de pousos. Pousos aqui é como abrigos deliciosos na claridade do sol confortante. Bancos de caprichosos formatos convidavam ao descanso. Notando o deslumbramento, Lisias explicou: estamos no Bosque das Águas. Temos aqui uma das mais belas regiões do nosso lar. Trata-se de um dos locais prediletos para as excursões dos amantes, que vêm aqui tecer as mais lindas promessas de amor e felicidade para as experiências na Terra. A observação ensejava, era como que motivava considerações muito interessantes, mas Lisias não deu aso a perguntas nesse particular sobre esta parte.
Bem, mas aqui eu gostaria de colocar a questão: amantes que vêm aqui tecer as mais lindas promessas de amor e fidelidade para as experiências da Terra. As finalidades espirituais permitem aos seres planejar as suas experiências reencarnatórias em comum, traçando objetivos de cumplicidade mútua para os futuros cenários terrenos. E aqui aproveito para o Livro dos Espíritos, a pergunta 291, na qual Kardec questiona: além da simpatia geral, vinda da semelhança que entre eles exista, votam-se os espíritos recíprocas, afeições particulares? A resposta é a seguinte: as respostas, neste caso, dos espíritos de luz. Do mesmo modo que os homens, sendo, porém, que mais forte é o laço que prende aos espíritos uns aos outros quando carentes do corpo material, porque então esse laço não se acha exposto às vicissitudes das paixões. Na pergunta 298, as almas que devam se unir estão, desde as suas origens, predestinadas a essa união, e cada um de nós, em alguma parte do universo, sua metade a que fatalmente um dia se reunirá? Bem, a resposta é a seguinte: não há união particular e fatal entre duas almas. A união que há é de todos os espíritos, mas em graus diversos, segundo a categoria que ocupam, isto é, segundo a perfeição que tenham adquirido. Quanto mais perfeito, tanto mais unidos. Na discórdia nascem todos os males dos humanos. Da concórdia resulta completa felicidade. Também na pergunta 299, em que sentido se deve entender a palavra metade, de que alguns espíritos servem para designar espíritos simpáticos? A resposta: a expressão é inexata. Se um espírito fosse metade de outro, ambos estariam incompletos, uma vez separados. E voltemos ao texto. Indicando um edifício de enormes proporções, esclareceu: ali é o grande reservatório da colónia. Todo o volume do rio azul que temos à vista é absorvido em caixas imensas de distribuição. As algas que servem a todas as atividades da colónia partem daqui. Em seguida, reúnem-se novamente abaixo dos serviços de regeneração e voltam a constituir o rio, que prossegue o curso normal rumo ao grande oceano de substâncias divisíveis para a Terra. Aqui vou parar e há algo que me deixa aqui um pouco apreensivo, digamos assim. Grande oceano de substâncias invisíveis para a Terra. Bem, Lisias nos esclarece sobre a existência do oceano de substâncias fluídicas que na dimensão espiritual balsamizam o planeta azul, invisíveis aos olhos físicos. E voltemos aqui à pergunta 22 do Livro dos Espíritos, em que define-se geralmente a matéria como sendo o que tem extensão, o que é capaz de impressionar os sentidos, o que é impenetrável. Estas definições são exatas? É a questão de Kardec. Do ponto de vista de vocês, elas são, porque falam somente do que conhecem, mas a matéria existe em estados que ignoram. Por exemplo, por ser tão etérea e subtil que não causa nenhuma sensação aos sentidos humanos, contudo, ela é sempre matéria, embora para vocês não seria. Aqui, na Evolução em Dois Mundos, de André Luiz, na parte 1, capítulo 1, em que ele menciona que o fluido cósmico é o plasma divino, hausto do Criador ou força nervosa de todo o sábio,
que é como plasma, elemento adaptável, ato de aurir, expirar, força nervosa de sensibilidade. Nesse elemento primordial vibram e vivem constelações e sóis, mundos e seres, como peixe no oceano. Então, como é que se formam as aulas do rio que abastecem aquela colónia espiritual? Não nos foi revelada a nascente sublime das aulas tão sutis. O que sabemos é que toda a matéria mais densa ou mais fluídica tem por um elemento primitivo o fluido cósmico universal, sendo que o espírito pode modificá-la através do pensamento e transformá-la através da sua vontade. Também, continuando aqui sobre o fluido cósmico universal, na Gênese de Allan Kardec, no capítulo 14, em que menciona: o fluido cósmico universal é a matéria elementar primitiva, cujas modificações e transformações formam a inumerável variedade de corpos da natureza. Como princípio básico do universo, ele assume dois estados diferentes: o da eterização e o da imponderabilidade, que podemos considerar o estado normal primitivo, e o de materialização ou de ponderabilidade, que de certa forma é subsequente àquele. Cada um destes dois estados naturalmente dá lugar a fenómenos especiais. Ao segundo pertencem os do mundo visível. Ao primeiro pertence o do mundo espiritual. Porém, como a vida espiritual e a vida corporal se acham incessantemente em contacto, os fenómenos das duas categorias muitas vezes se produzem simultaneamente. No estado de encarnação, o homem somente pode perceber os fenómenos psíquicos que se prendem à vida corpórea. Os domínios espirituais estão fora dos sentidos materiais e só podem ser percebidos no estado do espírito. No estado de eterização, o fluido cósmico não é uniforme. Sem deixar de ser etéreo, ele sofre modificações que são variáveis em género e demais numerosas, talvez, do que no estado de matéria intangível. Essas modificações constituem fluidos distintos que são dotados de propriedades especiais e dão lugar a fenómenos, aos fenómenos próprios do mundo invisível. Dentro da relatividade de tudo, esses fluidos têm a aparência tão material para os espíritos quanto a aparência de objetos tangíveis. Têm para os encarnados e são para eles o que as substâncias do mundo terrestre são para nós. Eles os elaboram e combinam esses fluidos para produzirem determinados efeitos, como os homens fazem com os seus materiais, ainda que em processos diferentes. Porém, como neste mundo somente os espíritos mais esclarecidos é dado compreender o papel que desempenham no elemento constituído do mundo onde se acham. Os fluidos mais próximos da materialidade, que seja aqueles que são menos puros, consequentemente compõem o que chamamos a atmosfera espiritual da Terra. É desse meio onde igualmente vários são os graus de pureza que os espíritos encarnados e desencarnados deste planeta aurem os elementos necessários à economia das suas existências, por muito súbditos e impalpáveis que nos sejam nesses fluidos, não deixam por isso ser natureza grosseira em comparação com os fluidos etéreos das regiões superiores. Quem conhece a composição íntima da matéria intangível,
ela talvez seja compacta somente em relação aos nossos sentidos. Na realidade, a solidificação da matéria não é mais que um estado transitório do fluido universal, que pode voltar ao estado primitivo quando deixam de existir as condições de atração. Quem sabe mesmo se, no estado de tangibilidade, a matéria não é suscetível de adquirir uma espécie de eterização que lhe daria propriedades particulares, certos fenómenos que são autênticos, que parecem autênticos, tenderiam a fazê-lo polo. Só conhecemos ainda as fronteiras do mundo invisível. Sem dúvida, o futuro nos reserva conhecimento de novas leis que nos permitirão compreender o que hoje se conserva em mistério para nós. Um apontamento muito importante na Gênese. Vamos voltar ao texto. Percebendo uma indicação íntima, acrescentou. Neste caso, Lisias, perdão. Com efeito, algo aqui tem outra densidade. Por mais leve, pura, quase... muito mais leve, pura, quase fluídica. Notando as magníficas construções que me defrontavam, interroguei. A que ministério está subordinado o serviço de distribuição? Imagino, elucidou Lisias, que este é um dos mais raros serviços do Ministério da União Divina. Pois, aqui, nós no capítulo 3 deste livro se recordam, a certa altura, de servir um caldo confortante, seguido de água muito fresca, que me pareceu portadora de fluidos divinos. Aquela reduzida pressão de líquido reanimava inesperadamente. Novas energias amparavam a alma. Profundas emoções vibravam-me no espírito. Como mencionei neste capítulo 3, André Luís mencionou isto mesmo. A importância da água que estava a beber, que era portadora de fluidos divinos. Tanto mais que ele vibravam e como que reanimavam inesperadamente. Voltemos ao texto que diz, perguntei, e ignorando como conciliar uma coisa e outra, o visitador sorriu e se deu amável. Na Terra, quase ninguém cogita seriamente de conhecer a importância da água. Em nosso lar, contudo, outros são os conhecimentos. Nos círculos religiosos do planeta, ensinam que o Senhor criou as águas. Ora, é lógico que todo o serviço criado precisa de energias e braços para ser convenientemente mantido. Nesta cidade espiritual, aprendemos a agradecer ao Pai, aos seus divinos colaboradores, semelhança da vida. Então, aqui vou parar e vamos ver qual é que é o compromisso do homem na Terra com os recursos naturais. Apesar de sabermos que a nossa verdadeira vida é espiritual, e estamos aqui de passagem, devemos cuidar da morada que nos acolhe, pois, além da nossa evolução, temos a missão de contribuir para o progresso da humanidade. Daí este compromisso que precisamos ter com os recursos naturais. No livro dos Espíritos, Allan Kardec, na questão 705, o homem a desprende por ingratidão e, no entanto, a Terra continua sendo uma excelente mãe. Além disso, ele ainda acusa a natureza da sua própria incompetência ou descuido. A Terra produziria sempre o necessário se o homem soubesse se contentar. Se o que o produz não é bastante para as suas necessidades, é porque emprega no indispensável. Vou repetir. Se o que produz não é bastante para todas as necessidades, é porque emprega no dispensável o que deveria utilizar no necessário. Esta é uma questão
que esta questão 105, esta resposta, é uma coisa que é extremamente importante e que podemos ver que se passarmos, se transportarmos esta resposta para a atualidade, é o que se está a passar quase connosco atualmente na Terra. Nós desleixámos, fomos incompetentes, não soubemos como preservar aquilo de bom que a Terra nos dá, e agora estamos com problemas de alterações climatéricas que estão a produzir efeitos indesejados, digamos assim, mas merecidos, direi eu, que para os homens, como que a falta de recursos existentes em várias zonas, as alterações que fazem com que a água comece a ser escassa para o homem, que a própria Terra, digamos, a natureza não nos está a dar aquilo que nós queríamos, e está-se como que a voltar. É como que seja como que culpa própria, tipo, poderei dizer, culpa própria. Nós não temos aquilo que a Terra nos poderia dar, porque não a merecemos, porque desprezamos, porque a fomos destruindo com ambições diferentes, e agora estamos a sofrer alguns retornos disso mesmo, e que cada vez irão ser mais intensos para a vida humana na Terra. Continuando, Lisias: conhecendo-a mais intimamente, sabemos que a água é veículo dos mais poderosos para os fluidos de qualquer natureza. Aqui ela é empregada sobretudo como alimento e remédio. Há repartições do Ministério do Auxílio absolutamente consagrados à manipulação de água pura, com certos princípios predispostos de serem captados na luz do sol e no magnetismo espiritual. Mas na maioria das regiões de extensa colónia, o serviço de alimentação tem aí as suas bases. Então, como já vimos, são diferentes as exigências de abastecimento do nosso organismo físico e espiritual. Eficaz condutora de fluidos, a água é capaz de transportar os referidos princípios solares e magnéticos por processos que ainda não são conhecidos, suprindo as necessidades espirituais. Esta é uma parte importante. Também na Gênesis, no capítulo 15, item 25, é assim que as mais insignificantes substâncias, a água, por exemplo, podem adquirir qualidades poderosas e efetivas sob a ação do fluido espiritual ou magnético, ao qual elas servem de veículo ou, se quiserem, de reservatório. Continua Lisias: acontece, porém, que os ministérios da união divina são detentores do maior padrão de espiritualidade superior entre nós, cabendo-lhes a magnetização geral das águas do Rio Azul, a fim de que sirvam a todos os habitantes do nosso lar com a pureza imprescindível. Fazem eles o serviço inicial de limpeza e os institutos realizam trabalhos específicos no suprimento de substâncias alimentares e curativas. Quando os diversos fios da corrente se reúnem de novo no ponto longínquo oposto a este bosque, ausenta-se o rio de nossa zona, conduzindo em seu seio nossas qualidades espirituais. Então vamos lá ver o que é a magnetização da água, não é?
quando a mim é o resultado de um processo onde a água, que é uma excelente condutora de força eletromagnética, absorve os fluidos sobre ela projetados. As alterações ocorridas na água em decorrência dos serviços salutares ali depositados são destinados ao equilíbrio das enfermidades físicas e espirituais. Muito importante isto. Mas vejamos, no Livro dos Médiuns, Allan Kardec, na segunda parte, capítulo 8, questão na 130, uma vez que o espírito pode exercer uma ação poderosa sobre a matéria elementar, utilizando apenas a sua vontade, compreende-se que ela possa não apenas formar substâncias, mas também modificar-lhes as propriedades, usando como elemento reativo a própria vontade. Esta teoria nos dá a solução de facto bem conhecida do magnetismo, mais inexplicada até hoje, o da mudança das propriedades da água através da vontade. Se ele pode operar uma modificação nas propriedades da água, pode igualmente produzir um fenómeno semelhante sobre os fluidos do organismo, e daí o efeito curativo da ação magnética convenientemente dirigida. Aqui está algo extremamente importante, a magnetização da água. Vejamos que o espírito agente é o do magnetizador, na maioria das vezes assistido por um espírito estranho. Ele opera a transformação com o auxílio do fluido magnético, de que já foi dito, como já foi dito, é uma substância que mais se aproxima da matéria cósmica ou do elemento universal. Muito claro. Eu estava encantado com as explicações, dizia André Luiz. No planeta observei, jamais recebi esclarecimentos desta natureza. O homem é desatento há muitos séculos. Tornou Lisias. O mar equilibra a morada planetária. O elemento aquoso fornece o corpo físico. A chuva dá-lhe o pão. O rio organiza a cidade. A presença da água oferece a bênção do lar e do serviço. Entretanto, ele sempre se julga o absoluto dominador do mundo, esquecendo-se que é filho do Altíssimo antes de qualquer consideração. Aqui vou parar e sobre o homem é tão desatento com a importância da água em sua vida. Bom, pois vejamos aqui numa mensagem de Emmanuel, perdão, um Espiritismo e Ecologia de André Trigueiro, menciona o Espírito Emmanuel. Se podes assim observar o património das bênçãos celestiais no caminho em que evoluís, procura o teu lugar de trabalho e serve infatigavelmente ao bem, para que o bem te ensine a ver a fortuna imperecível que o Pai te concedeu por sublime. Por sublime herança. Acho que este apontamento de Emmanuel é muito esclarecedor. E Lisias continuava. Virá tempo, contudo, em que copiará nossos serviços, enaltecendo a importância dessa dávida do Senhor. Compreenderá, então, que algo como fluido criador absorve em cada lar as características mentais dos seus moradores. A água no mundo, meu amigo, não é somente não somente transporta os resíduos dos corpos, mas também as expressões da nossa vida mental. Será nociva nas mãos perversas, útil nas mãos generosas. E quando em movimento a sua corrente não só espalhará bênção de vida, mas constituirá igualmente um veículo de providência divina, absorvendo a amargura, desordens e ansiedades dos homens,
lavando-se a casa material e purificando a atmosfera íntima. Calou-se o interlocutor em atitude respeitosa, enquanto meus olhos fixavam a corrente tranquila e despertavam-me sublimes pensamentos. Aqui, e chegamos ao fim deste capítulo 10, mas eu queria realçar, se os nossos pensamentos podem influenciar e modificar a atmosfera do ambiente em que nos encontramos, então algo que aí se encontra como base condutora dos fluidos recebe essas impressões mentais. Na revista Espírita de maio de 1867, sobre a atmosfera espiritual, eu realcei o seguinte: melhorando-se a humanidade, verá depurar-se a atmosfera fluídica em cujo meio vive, porque não lhe enviará senão bons fluidos, e estes só oporão uma barreira à invasão dos maus. Se um dia a Terra chegar a ser povoada somente por homens que entre si pratiquem as leis divinas do amor e da caridade, ninguém duvida que eles se encontrarão em condições de higiene física e moral completamente diversas das existentes hoje. Isto é um apontamento da Revista Espírita de 1867 e extremamente esclarecedora sobre esta parte que lemos, sobre a água e a atmosfera fluídica dela e de tudo, de todo o ambiente que nós estamos inseridos. Bem, chegamos ao fim deste capítulo 10. Espero que tenha tido o discernimento necessário para vos aflorar sobre este assunto, vos transmitir com discernimento as minhas ideias e não só estes apontamentos que tiro de diversos livros, sobretudo do Livro dos Espíritos, sobre estes capítulos do livro O Nosso Lar, de André Luiz. Agradecendo aos Espíritos por permitirem este momento e este tipo de esclarecimento, e lhes agradeço e que nos possam acompanhar nos próximos capítulos. Bem, ainda esta semana publicarei o 11º capítulo do livro Nosso Lar, psicografado por Francisco Cândido Xavier. Agradeço-vos já a vossa presença, a vossa paciência, e que tenha servido também de aprendizado para vós estes ensinamentos que eu tento transmitir da melhor forma. Muito obrigado e até breve.